Boa noite, Academy Lovers, hello! Sejam todos bem-vindos a mais uma e derradeira noite da Semana da Educação Inclusiva aqui no YouTube da You Academy. Foi uma semana sem palavras, né? Tanta coisa que a gente aprendeu, que a gente vivenciou, que a gente tirou como lição, como aprendizado, que a gente vai levar na nossa prática, tanto profissional como na nossa vida pessoal mesmo. Então, a gente já começa nesse tom mais de despedida, mas claro que hoje a gente não poderia encerrar sem receber uma mãe, né? Uma mãe que vai trazer toda a história dela, a luta, a experiência, a vivência, né? E a nossa convidada de hoje vai poder dividir, compartilhar tudo isso aqui com a gente. Nossa convidada dessa noite é a Cristiane Zamari, e ela vai falar exatamente sobre isso, esses tópicos, como ter um filho com deficiência, como foi o início disso tudo, como é hoje em dia, né? O que ela precisou fazer, lutar, brigar, correr atrás, enfim. Ela vai dividir tudo isso aqui com a gente. E eu espero que vocês, mais uma vez, como em todas as noites, participem muito, mandem suas perguntas, deixem seus comentários, divida aqui conosco também as suas experiências, vocês que são pais, vocês que também passam pelas mesmas situações, por favor, divide aqui com a gente. E aí, conforme for possível, a gente vai também dividindo com a Cristiane, tá bom? Várias pessoas já aqui com a gente, eu já conheço um monte de nome, eu vou sentir saudade de vocês, já vou dizer logo. Nelma Gomes, boa noite, Nelma. Chamadar Mendes, hoje conseguiu entrar desde o início, Chamadar, que bom. Hoje é o último dia, que peninha, eu também fico com pena. Andressa Castro, ótima noite, povo bonito. Eu só vejo gente bonita aqui, ó. Por enquanto só temos eu e minha querida colega de trabalho, Carla. Boa noite, Carla. Vou aproveitar, então, agora para já desejar um bom trabalho a você. Muito, muito, muito obrigada por essa semana com a gente. Você e Regiane, que parceria, que trabalho lindo com essa interpretação de Libras para o pessoal que pôde acompanhar, o pessoal que esteve com a gente, que é surdo durante todos esses dias. Então, foi um trabalho lindo e super elogiado, e a gente vai fazer de tudo para continuar, pessoal, com essa parceria aí em futuros trabalhos da You Academy, porque deu muito certo, e além de ter dado certo, é muito importante, né? Então, tem tudo a ver com o nosso propósito, tudo a ver com a nossa ideia de levar a educação e o conhecimento a um outro patamar, né? A um lugar que deveria já estar há muito tempo, mas que ainda está galgando os seus degraus. Então, o trabalho da Carla e da Regiane vai ajudar a gente a alcançar o nosso objetivo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Quando a Regiane entrar, a gente também dá boa noite para ela. Que mais que nós temos aqui? Lecilana, boa noite. Chamadar está mandando boa noite para você também, Carla, viu? Obrigada. Keila Mara, boa noite, Tatiana. Sentirei saudades de você. Eu também vou sentir muita saudade. Mas, pessoal, aliás, é até um dos recadinhos que eu vou dar, né? Pessoal que se inscreveu para essa Semana da Educação, está conhecendo a You Academy agora. Gente, aproveite, se inscreva nos nossos canais, se inscreva no YouTube, tá? Na nossa rede, na nossa página no Instagram, You Academy Oficial, na nossa página no Facebook, You Academy, vocês vão conseguir acompanhar tudo que a gente traz para vocês, tudo que a gente elabora para vocês. É um trabalho lindo, lindo. Vocês têm muito a compartilhar conosco e a aprender, a dividir também conosco. Então, quem ainda não acompanha, por favor, vocês também vão ter a chance de ter acesso às redes sociais da Cristiane Zamari, assim que ela entrar, acho que já vai aparecer para vocês aí no chat, e das meninas de Libras também, Carla e Regiane. Quem precisar, quem quiser entrar em contato com elas e com todas as nossas convidadas dessa semana toda, por favor, fique à vontade, tá? Já entrando nessa onda dos recadinhos, então,
Vou falar da conexão. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum problema durante a semana toda, mas nunca estamos livres. Então, caso ocorra alguma interceptação, alguma coisa nesse sentido, calma, a gente consegue arrumar, continuaremos, daremos continuidade até o final, tá? A pesquisa de qualidade, hoje, após a nossa última convidada, a última apresentação, a última live, vocês vão ter acesso à pesquisa de qualidade, de satisfação, e eu vou pedir para vocês, como fiz em todas as outras noites, para vocês preenchê-la, assim, usando tudo que vocês puderam sentir, aprender, conviver aqui com a gente durante essas noites todas, com a sinceridade, coloquem lá realmente as impressões que vocês tiveram, tá? Nos auxiliem com dicas, tópicos para um próximo assunto, para um próximo, enfim, um próximo encontro, qualquer que seja o nosso produto que a gente venha trazer para vocês daqui para frente. A gente precisa dessa participação de vocês, até para a gente poder elaborar, correr atrás, trazer exatamente o que vocês estão precisando. Essa é a nossa ideia, tá? Que mais? Deixa eu ver o pessoal aqui. De onde esse pessoal está falando? Conta para mim, eu quero saber. A gente está atingindo aí diferentes lugares do Brasil, muito Nordeste, aqui também região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, conta para a gente de onde vocês estão falando. Chamadar está falando assim, mas eu só tenho que agradecer pela semana maravilhosa de aprendizado e trocas. Ai, obrigada, Chamadar. Você é uma companheira, foi uma parceira aqui tanto com a gente, tá? Milena Mignossi, boa noite, Milena, tudo bem? Descansou, recuperou de ontem, porque, olha, foi uma emoção só, foi incrível ontem, gente. Outra coisa que eu ia falar para vocês, se teve alguma live que vocês perderam o início, chegaram no meio, ou então... Nossa, teve tanta coisa importante que vocês queriam rever, vocês precisavam pegar as dicas, anotar. Gente, vocês vão receber todos os links por e-mail, tá? Todo mundo que está inscrito, vocês vão poder entrar e assistir quantas vezes forem necessárias, tá? Vai ficar à disposição para vocês. Então, a da Milena ontem, quem infelizmente não pôde assistir, a única coisa é que você não vai conseguir mais interagir, né? Porque a interação só ocorre ao vivo. Mas tudo que ela trouxe para a gente, vocês vão ter acesso. E foi cada coisa, assim como a Sara na segunda-feira, a Priscila na terça-feira, a Darlene na quarta-feira, e hoje, Cristiane, que já vai estar aqui com a gente, vai trazer também, tá? Faustina Santos, a Cris é uma querida. Eu também acho, Faustina. Márcia Grazielli, boa noite, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cristina Souza, Laurijane de Alagoas, boa noite. Tânia Quaresma, hello, good night, Miss Tânia. Santos prestigiando, claro, como não? Andressa Castro de Franca, Luciana Loba, eu já conheço todo mundo pelo nome, gente. Olá, galera, Tati, boa noite. Ontem foi sensacional, foi lindo mesmo, eu concordo, Luciana. Ela fala de Belo Horizonte, Minas Gerais. Jandir Rodrigues de Santos. Então, gente, já temos um pessoalzinho aí que já está aguardando, né? Vic Styles, boa noite, Vic, que bom ter você de volta. Eu não vou ficar tirando o tempo da nossa convidada, não. Vou chamar, então, para vir aqui comigo e com a Carla, para dividir a tela. Cristiane Zamari, por favor, Cris, chegue mais que já tem gente te esperando aqui. Ai, que linda! Ó o fone. Ao microfone. Boa noite. Boa noite, Cris. Que linda, que prazer, que alegria, que satisfação, que honra receber você aqui na nossa Semana da Educação Inclusiva. Só faltava você, né? Agora não falta mais. Eu espero que você se sinta bem, se sinta acolhida, porque essas pessoas que estão aqui conosco, que vão participar com a gente hoje, que vão fazer comentário, que vão fazer pergunta para você, elas já são nossas conhecidas, nossas parceiras mesmo, e elas estavam afoitas, querendo te conhecer, querendo te rever, quem já te conhece.
Então, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, faz milhares de coisas, você vai contar isso para a gente aqui. Então, você poder separar um pouquinho da sua noite de sexta-feira para estar aqui conosco, realmente é uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, estou muito honrada pelo convite, por estar entre vocês numa semana tão importante que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, da educação inclusiva aqui com a You Academy. Só posso ser muito grata de também fazer parte desse time. E que time, né, Cris? Que time que a gente formou, né? Maravilhosas, maravilhosas. Eu fiquei muito, muito feliz e emocionada com a palestra da Milena, me reconheci em vários aspectos, peguei várias coisas para aplicar com o Bernardo também, com a Valentina aqui, então fiquei, assim, bem feliz de estar podendo aprender e hoje passar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho também, do que gerou, né, ter um filho com deficiência na minha vida, os frutos bons que geraram, né? Sim, para quem não estava acompanhando ontem, ou para quem não lembra, a Cris era uma das que estava no chat, falando ontem o tempo todo com a Milena, que estava se reconhecendo, que estava muito emocionada, que se ela tivesse aprendido isso, né, quando ela era criança, ela teria tido provavelmente, né, uma adolescência, enfim, muito mais fácil, mais tranquila. Então, ela ali ficou com a gente o tempo inteiro e trocando muito, foi muito legal. Que bom, Cris, que você teve esse sentimento também, né, esse alcance que a Milena ontem na fala dela pôde trazer para muitas pessoas, sejam pais, sejam professores, ou sejam os próprios, né, que Sim. durante muito tempo nem sabia exatamente o que acontecia, o que tinha, se isso tinha nome, se era só com ele, né? E aí, ontem ela pôde trazer tanta informação para a gente, né? Tanta dica. Mais importante ainda foram as dicas, para lidar com os mecanismos, né? Foi sensacional mesmo, muito bom. Tem gente brigando comigo aqui, Cris. A Juliana, Ju Fernandes, falou que eu pulei o nome dela, hoje você me pulou. Ô, Juliana, desculpa, perdão. Sabe o que acontece? Eu vou te contar o que é, ó. Agora eu não pulo mais ninguém, agora eu enxergo todo mundo. O pessoal falando, pena que hoje é o último dia, Cris. Soraya Carrião, boa noite a todos, semana maravilhosa de muito aprendizado. Tânia Quaresma falando, You Academy Rock, é verdade, we rock. A Juliana, toda vez que houver qualquer evento, seremos informados? You Academy, isso é uma pergunta para administração, cadê? Aqui, a administração da You Academy, vamos responder a Juliana, por gentileza. Mas, Ju, você já segue a gente? Você já está com a gente lá no Instagram, no YouTube? Tá? Se tiver, você vai saber de tudo, tá? Darlene Bocalini assistindo a gente também. Boa noite, Darlene. A Tânia Quaresma, Cris, está falando saudades do Bernardo e da Nina. Um abraço virtual. Que beijo. Legal, Taninha. Daniela Fernandes, Tati, você é demais. Dizem. Mônica Tomás, boa noite. Bom, gente, vamos lá. Então, Cristiane, vou pedir para nesse comecinho do nosso bate-papo, você contar para a gente, então, quem é Cristiane Zamari Diogo, qual é a sua trajetória profissional, você faz parte da educação, você é de outra área. Então, conta para a gente em tudo que você está envolvida. Vamos lá, fala para a gente um pouquinho sobre você. Bom, vou começar primeiro com outra forma de acessibilidade, que é a autodescrição, para as pessoas cegas que estiverem nos assistindo, que é como eu começo as minhas lives, né? Eu sou morena, tenho cabelo longo, estou vestindo uma camisa preta com pássaros brancos de botão, né? E estou com um fundo branco aqui nas minhas costas. Né? Estou com mais duas pessoas, duas mulheres, nesses quadradinhos aí muito especiais, né? Que eu admiro muito, já passei a admirar só pelo pouco que a gente conversou antes dessa live. E estamos aqui numa live para falar sobre
vários aspectos da educação inclusiva em relação à maternidade também, né? E ao filho com deficiência intelectual, mais especificamente agora falando com síndrome de Down, que é o Bernardo, e a minha filha Valentina também, que não tem deficiência, mas também faz parte da educação inclusiva, porque quando falamos de educação inclusiva, estamos incluindo todas as pessoas, né? E, bom, eu sou advogada, nasci em Santos, cresci em Santos, hoje ocupo um cargo na prefeitura de coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência, né, e coordeno alguns programas, como o Programa Praia Acessível, como a Central de Libras de Santos, e o Santos Acessível, que é um programa de incentivo também pioneiro no Brasil, que faz a conscientização e o incentivo mesmo de empresas e comércios para que eles cada vez mais sejam acessíveis, né? E com isso temos um trajeto aí de algumas lojas, empresas, shoppings, enfim, cinemas, todos adaptados por conta desse trabalho que vem sendo executado na Prefeitura de Santos, né? E também estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos, e que envolve todos os segmentos, incluindo o segmento das pessoas com deficiência, LGBT, igualdade racial, idoso, criança e adolescente, mulher, enfim. Sou muito ativista dos direitos humanos em geral, e quando falo em inclusão, não me remeto exclusivamente ao segmento das pessoas com deficiência, me remeto a todas as pessoas, a todos os seres humanos, né? Então, estou vindo nessa luta aí já, que para mim, às vezes é uma luta, às vezes são dias de glória, às vezes são passos de formiga, mas sempre construindo e semeando uma sociedade para todos, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente ter essa consciência, primeiro, nossa, para depois poder disseminar isso para a sociedade, para o poder público, para o poder privado, enfim. Sou mãe do Bernardo, de quase 15 anos, com síndrome de Down, e da Valentina, com quase 13, sem deficiência, e que são a minha razão de continuar acreditando no mundo melhor e construindo, acima de tudo, um mundo melhor. Eu acho que essa sou eu, assim, resumidamente. Olha, eu... Só pela sua apresentação, que, gente, nada combinado, nada... Vocês viram que eu fiz a mesma, né? Tentei fazer a mesma introdução com ela, como eu fiz com todas as outras. Só pela sua apresentação, Cris, o que tem de gente falando aqui, que você sensibilizou, já, que lindo, eu estou emocionada com essa apresentação, a Cristine Cavalcante falando, o Pedro colocou sensacional... Mônica Tomás, parabéns, Cristiane, adorei, aprendi com a sua sensibilidade. Muito mais gente chegando. Vic Styles também dando os parabéns pela sua iniciativa. Vocês já sentiram como é que vai ser essa conversa, né, gente? Será que nós temos chances de chorar hoje, sim ou com certeza? Estou achando que sim. Ai, meu Deus. Bom, Cris, então, você falou, né, de todas as frentes que você tem, muito trabalho, imagino eu, muita coisa, fora a família, né, o trabalho normal com os filhos. Eu queria saber se o seu primeiro contato com o mundo da inclusão foi com o Bernardo, ou se você já tinha tido alguma outra experiência antes. Conta pra gente. Então, eu tive um amigo cego na faculdade, né? Convivi bastante com ele, tentei me envolver ao máximo nas atividades dele, na vida dele, contribuindo também para que ele tivesse acessibilidade das matérias que muitas vezes não tinha, né? Porque a gente e as universidades às vezes não conseguem ter esse olhar, e principalmente naquela época, que era bem antigo, né? Eu tenho 41 anos, então, faculdade me formei com 22, né? Então, aquela época a gente ainda não tinha nem lei específica que obrigasse a acessibilidade
comunicacional, informacional, enfim, várias outras acessibilidades sem ser a arquitetônica que a gente tem da NBR 9050, que é bem antiga, mas era uma pessoa que tinha que se virar para conseguir aprender a matéria, e eu, naquela época, eu me sensibilizei já, mas eu nunca mais tive um contato direto com ninguém com deficiência, nem na família, nem amigos, enfim, até a vinda do Bernardo. Eu descobri que o Bernardo ia nascer com síndrome de Down ainda na gravidez, e aí eu abro um parêntese para a questão do momento da notícia, que é muito importante que seja humanizada, né? Acho que não tem outra palavra, porque a gente também ainda enfrenta, até da equipe médica, muito preconceito, muito incentivo para você não levar adiante, para você interromper. Então, foi um momento da notícia traumático, né? Não tenho por que esconder isso, vou ser 100% transparente na minha história, mas me ensinou tanto, me fez crescer, me deixou mais fortalecida, porque tive pessoas que, em contrapartida, me deram todo o suporte, né? E eu não me convenci com as informações que me passaram de pronto. Fui em busca de informação, né? Quando estava grávida, fiz uma triagem na APAE, que foi essencial, né? Que me orientaram bastante, me acolheram. Comecei a frequentar, né? As festas da APAE para entender melhor, porque não tinha nenhum contato com ninguém com síndrome de Down, assim, de forma direta. E a gente é educado, né, via de regra, para não conviver, para segregar realmente, inclusive nas escolas, né, a lei de integração, ela era clara, as classes podiam ser, começaram a ser inseridas na escola regular, mas elas eram segregadas das crianças sem deficiência. Então, tinha a classe dos especiais, ou as escolas especiais, e as classes das crianças comuns, né? Como a gente costuma chamar, típicas e atípicas, eu não gosto dessas palavras, então prefiro falar comuns. E aí, diferentes, na verdade. E aí, eu, quando comecei a estudar sobre o assunto, né, da síndrome de Down, eu comecei a me instruir e resolvi, no dia do meu chá de bebê, né, primeiro a gente enfrenta todo aquele baque de um turbilhão de informações, de um lado, de outro, pessoas querendo te consolar, que não é o caso, né? Hoje eu sei o quanto eu sou feliz com meu filho, o quanto ele me traz alegrias, o quanto ele me traz amor, satisfação de ser mãe, assim como a Valentina, mas as coisas que já impõem para a gente, por isso que eu falo do momento da notícia, o quanto é importante que seja de forma humanizada e assim com informações atuais, essa informação é que vai definir o destino que você vai tomar, as decisões que você vai tomar daqui para frente em relação à sua vida e à sua maternidade, né? E aí, às vezes, o caminho é mais longo, aí a gente escuta muito da palavra luto, eu não gosto também dessa palavra, eu acho que quando a gente fala em luto, né, quando a gente tem que desconstruir aquele filho que a gente idealizou para construir uma nova imagem, eu acho que a gente acaba tendo um luto induzido pela sociedade, né? Eu não vejo da forma como luto, mas assim, o início de uma nova vida e de uma vida promissora, mas com outras possibilidades, né? E a gente escuta muito, eu acho isso crueldade até falar, né? Porque a gente não mata ninguém, quando a gente fala em luto, a gente está matando alguém, e de jeito nenhum a gente pensa nisso quando a gente é mãe, quando a gente assume a responsabilidade de gerar um bebê, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Só que o Bernardo, quando nasceu, veio recheado de emoções, né, para mim. Mãe de primeira viagem, ele veio com, além da síndrome de Down, que eu já estava esperando, fiz até uma cartilha no meu chá de bebê para minha família, para explicar como era um bebê com síndrome de Down, uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, para ninguém ficar mais com aqueles monstros na cabeça, desnecessários, né? Acho que a informação é a melhor saída. Sim. E aí, quando ele nasceu,
ele veio com leucemia, cardiopatias, hipertensão pulmonar, e aí foi uma outra etapa que eu entendi o que era ser mãe. Eu estava lutando pela vida do meu filho, ele estava ali também lutando pela vida dele, né? E ele me ensinou tanto sobre força, sobre coragem, sobre determinação naqueles primeiros meses de vida, né? Que ele sobreviveu a tudo isso, né? Tanto que estamos aqui contando essa história, sendo que também vieram médicos falar para mim que isso não seria possível e que já tinham descartado totalmente a possibilidade dele estar aqui hoje com a gente. Então, eu só tenho que dizer que eu sou muito privilegiada, porque o que ele vem me ensinando até hoje, como que eu vou desistir? Como é que eu vou parar de acreditar no meu filho se desde o início ele provou para mim que ele veio para multiplicar amor, para multiplicar conhecimento, informação, e que eu seria responsável por isso, né? Então, acho que ele já veio trazendo a nossa missão desde o primeiro momento, né? Desde que eu engravidei, que eu tive que enfrentar todo esse preconceito na gravidez e lutar contra isso. Quando ele chegou no mundo e lutou para sobreviver, e depois, quando a gente foi para casa e começou a viver uma vida, chamada normal, e aproveitar e poder viver com liberdade, né? Então, eu acho que o contato com a deficiência que eu tive do Bernardo foi isso, perto de tudo que ele me ensinou em relação a lutar pela vida, né? A síndrome de Down simplesmente desapareceu quando eu tive que entender que aquilo não era nada, eu só queria que ele vivesse naquele momento, né? E felizmente ele está aqui com a gente. E depois disso tive contato com muitas outras pessoas, aí a gente entende o que é a solidariedade, o que é você ter pessoas que você nunca viu na vida, que se juntam a você por empatia, em relação à campanha de doação de sangue para ele, que ele precisou muito, porque fez quimioterapia, uma mobilização enorme, um blog que criaram para ele, que assim alcançou milhões de inscritos na época, que hoje a gente perdeu do ar, né? Perdeu o domínio, mas a gente tem registrado. Então, tudo isso foi mostrando para a gente para que ele veio, né? E o que a gente tinha que continuar praticando depois que tudo isso passasse, porque a gente sabia que um dia ia passar. Alguém pega água aqui para mim, por favor, minha gente. Olha, Jesus. Você trouxe água, né? Você sabia disso, me pegou de surpresa. Cris, olha, gente, isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Tem um monte de recado aqui para você já. Antes da próxima pergunta, eu faço questão de ler. Onde que eu tinha parado aqui? Você conhece a tia Daisy? Tia Daisy falou que você é um orgulho para nós, da sua família. Linda, obrigada. Um orgulho para a gente. Sou muito fã dela, é uma tia escritora. Eu sou super fã da tia Daisy. Tia Daisy Zamari. Vic Styles, parabéns por nos fazer acreditar ainda mais na construção de um mundo bem melhor. Tem que ser, né, gente? Se a gente não acreditar, o que vai ser da gente? Né? E aí, com exemplos assim, então... o Vic Styles também falou, informação acima de tudo, é o mínimo, né? A Miss Tânia falando que é professora dos dois, tanto da Valentina quanto do Bernardo. Quem mais aqui que a gente tem? Ela falou que são igualmente queridos. Bernardo e Valentina igualmente queridos. O Pedro falou assim, Cris, você é um ser de luz, encantado. Todos nós estamos, né? Vic Styles está fã agora, tá? Fã. Ai, que legal. Parabéns por abraçar essa causa, pois são pessoas assim como você que o mundo precisa. Débora Rocha Objetivo colocou assim, exatamente o momento do diagnóstico é um divisor de águas. No diagnóstico de autismo do meu filho, também senti que faltou muita humanidade. Escutei da neuropediatra que minha vida mudaria para sempre. Talvez ela não tenha falado como, né, Cris?
Mudaria para sempre, mas não como, né? Exatamente, mas a gente escuta isso com uma conotação negativa, que nossos amigos vão se afastar de nós, que a gente ia perder a nossa liberdade de viver, a nossa alegria. Isso é muito cruel, né? Eu acho que ninguém tem o direito de definir o destino de ninguém. E por falta de informação até, por ignorância, né? Porque se hoje eu sou feliz é graças à família que eu tenho. Ela continua aqui, Cris, ó. E que tudo que eu projetei, sonhei para ele, provavelmente ele não me daria de retorno. Meu Deus do céu, Débora. A gente escuta. Pois agora era uma criança com destino traçado pelo laudo. Meu Deus, como é que falam isso? É desestimulante. Se você for levar a risca e for... Uma neuropediatra, gente. É difícil, é difícil. Mas que bom que nós somos fortes. Qual é o nome dessa mãe? Essa mãe é a Débora Rocha. Que bom que nós temos coragem de em busca do que eles não disseram para a gente, da informação correta, né? Exatamente. A Débora acompanhou a gente aqui, ó, a semana toda. Débora, obrigada, viu? A Luciana Lobo colocou assim: amo trabalhar com síndrome de Down. Tive um aluno durante 2 anos e foi uma experiência fantástica. A Cris vai contar aqui pra gente como que é essa experiência. Nossa, eu tenho muita coisa para falar dele na escola, principalmente no progresso. Calma, nós vamos chegar lá, gente. Faustina Santos, Cris, que orgulho de você. A Laurijane, ela colocou aqui, citou o que você falou. A síndrome de Down desapareceu bem assim, foi para nós. Parabéns, Cris. Você está... Vic Styles, hoje você vai embora, ela vai te chamar, vai te adicionar. Pode você chamar. Está encantando a todos nós. Força sempre e continue firme. Muito Obrigada. Bom, muito bom. Tem mais recadinhos, mas eu vou continuar aqui, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar. Cris, quais são os maiores temores e desafios enfrentados por uma família, né? Uma mãe de uma pessoa com deficiência? Olha, sendo muito sincera, na sociedade que hoje a gente ainda vive, a gente sabe que melhorou muita coisa, que a inclusão é um processo de construção, de mudança de paradigmas, que a gente tem que educar a sociedade, a gente tem essa responsabilidade, como mãe e pai de pessoas com deficiência, a gente tem sim essa responsabilidade de informar, de às vezes engolir seco e falar, olha, não é assim, deixa eu te explicar. Mas eu acho que, por enquanto, né, o maior temor de qualquer mãe de pessoa com deficiência hoje é o medo de morrer e não ter como mais olhar pelos nossos filhos, né? Porque eu acho que hoje eu ainda não consegui totalmente preparar o Bernardo para o mundo, nem a Valentina, no caso, né? Mas eu sei que a Valentina... eu não quero dar esse encargo para ela, eu quero preparar, eu quero deixar o Bernardo pronto, e por isso não facilito a vida dele, por isso educo, tanto quanto educo a Valentina. Às vezes tem pessoas como o vô, que acham que eu sou um pouco dura, mas, gente, eu não vou ficar aqui para sempre, né? Então, o mínimo que eu posso fazer, e que é a minha responsabilidade, isso está até previsto em lei, que é responsabilidade da família, do poder público e de toda a sociedade, zelar pelos direitos das pessoas com deficiência, né? E isso inclui educá-los para a vida e dar autonomia, deixá-los serem independentes, para que eles sejam cidadãos como todos, né? E possam ter a sua cidadania ativa e assim, serem como todos, construírem seus caminhos, as suas histórias, né, e saberem para que eles estão aqui, como que eles podem viver da melhor maneira, com qualidade, respeitando as pessoas, respeitando as regras sociais, entendendo, né, o direito de cada um. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso, os pais hoje, eu acredito que tenham esse medo, porque sabem que ainda falta muito para que a sociedade entenda que todas as pessoas devem ser tratadas em igualdade de condições, de acordo com as suas especificidades, né, e que isso ainda está em construção, né, mas depende de cada um de nós.
Sim. Há avanços? Sim. Eu acredito muito. Eu não posso dizer que a gente ainda, que a sociedade como um todo pensa como pensava, há 20 anos. Não posso dizer isso, né? Tanto as entidades que prestam atendimentos, tanto as escolas, eu sei que são, às vezes, casos isolados, né, de inclusão total, a gente vê escolas inclusivas, mas não totalmente, vai depender muito do material humano, da aceitação disso, né, ou seja, hoje a gente tem uma lei que diz que as escolas, todas as escolas devem aceitar todos os alunos, né, e que a não aceitação, a recusa de matrícula é considerada crime, ou a cobrança de taxa extra em razão da deficiência. Mas ainda existe o preconceito velado, né? Aquela insegurança que as escolas passam para os pais e que eles pensam 10 mil vezes antes de colocar o seu filho ali. Porque são as desculpas de sempre. Aqui a gente ainda não tem ninguém capacitado, não estamos preparados, enfim, entre outras coisas, né, que a gente sabe que existe. Nessa sala já tem muito aluno de inclusão, nesse ano que o seu filho que você está pleiteando a vaga, enfim, essas desculpas todas configuram o preconceito velado, né, que deixa os pais inseguros e pensam assim, nossa, não tem ninguém preparado, que vai ser do meu filho lá dentro? Ele vai sofrer. E aí você vai em busca de outra escola, mas isso também é considerado crime, né? O que aconteceu com a Tatiana, gente? Regiane, você vê a Tatiana? Eu achei que era só comigo. Não sei se a gente continua ou se espera. Continua? Então tá bom, vamos continuar. A nossa intérprete de Libras pediu pra gente continuar, eu vou continuar, só pra gente não ficar aqui esperando e perdendo tempo. E aí, essa questão das escolas, como eu estava falando para vocês, né, ela é muito séria, porque se a gente garantir a inclusão desde a infância, a gente vai ver gerações diferentes, né, a gente vai ver gerações muito mais tolerantes, respeitosas, promissoras até, que tem esse espírito naturalmente concebido de inclusão para todos, né, de conviver com a diversidade. Então, nessa questão da convivência, é um direito também, é um direito fundamental de você poder conviver com todos, sem restrição, e trocar. Isso vai depender muito das gestões, né, das escolas, e também do professor em sala de aula, do mediador, desde a porta também, a gente tem que falar em todos, né? Todos os atores responsáveis pela inclusão escolar, que é o tio que recebe a criança na porta, tem a tia da cantina, a que faz a limpeza, todo mundo tem que estar em sinergia em relação à inclusão de todos os alunos, independente se ele tiver alguma condição específica ou não. Então, eu acredito que existem avanços, sim. O Bernardo, a gente passou por algumas escolas até achar o progresso, e hoje eu tenho uma experiência de sucesso, até agradeço muito se as professoras dele estiverem assistindo, eu quero agradecer diretamente para vocês, né? Enfim, eu acho que tudo isso foi por escuta, por vocês poderem nos ouvir, vocês se permitirem nos ouvir, né? Porque eu acho que essa relação tripartite, né? Oi, você voltou. E eu continuei, para a gente não perder tempo, tá bom? Sim, gente, eu tive problemas, o computador simplesmente morreu, mas eu rapidamente, não imagino nem como conseguir voltar, eu peço desculpas, graças a Deus vocês têm a companhia de Regiane e da Cristiane. Muito obrigada, Cris, e perdão. Imagina! Eu não fiz diferença nenhuma aqui ter caído, tá? Imagina, então, mas eu costumo dizer que essas coisas, elas vão continuar acontecendo, porque hoje a gente lida com máquinas, né, para a gente poder passar informação, e a gente não consegue controlar. Eu espero não ter te atrapalhado, tá, gente? Perdão, por favor. Ó, o pessoal pedindo, volta, Tatiana! Voltei.
Eu perguntei para a Regiane, continua ou espera a Tatiana? Ela falou, continua. Eu falei, então tá bom. Eu mandei um recado para a administração, falei, coloca alguém no meu lugar, e não tinha ninguém, então eu tive que voltar. Mas essas coisas são tão legais, né? Porque a gente tira de letra, acha engraçado. E é tudo ao vivo, gente, não é nada combinado, não tem, ó, não. Graças a Deus estamos o barco aqui. Agora. Subi o barco, eu não sei onde você está, mas está tudo certo. Eu estou dentro da escola. Ah, a escola! Isso. Você estava perguntando dos avanços. Eu estava falando que a educação inclusiva, ela é essencial para a gente ver uma inclusão de fato para as futuras gerações. Porque a gente só consegue construir inclusão desde a infância, né? A gente pode até ter uma família que acredita, que constrói esses valores dentro de casa, mas isso é muito raro quando a gente não tem essa convivência direta com os nossos amigos, com a diversidade, né? Essa troca, precisa ter isso, né? Isso é garantido também por lei. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que todas as crianças têm o direito à convivência dentro das instituições de ensino. Então, a gente precisa entender que não é só pela questão da lei, é por questão da gente construir realmente a sociedade que a gente deseja, que é uma sociedade inclusiva, né, que é uma sociedade para todos. E se isso partir da infância, através da escola, que é uma instituição que a gente fica praticamente a maior parte do tempo da nossa vida. É a nossa segunda casa, né? Eu costumo dizer. Isso vai conseguir avançar cada vez mais, né? Infelizmente, hoje a gente percebe que a gente vive casos isolados de inclusão. Nem todas as escolas ainda se sentem preparadas e têm medo. E eu acho que eles esqueceram que eu estou em live, não sei se vocês estão ouvindo, mas eles estão falando... É o Bernardo que está aprontando aí? É o Bernardo e o pai do Bernardo, né? Que é mais... Mas assim não dá, né? Exatamente. Estou aqui, ó, fazendo assim, ó, tipo... Que lindo. Desculpas. Não tem problema, gente, não tem problema. E aí eu estava falando, né, essa questão, e o quanto isso fez diferença. Tem escolas que não tem, né, o preparo, não tem pessoal, não tem... Eu vejo diferença, porque eu participei de uma comissão, na verdade fui co-idealizadora de um projeto com o Ministério Público, tanto que até visitei o Progresso na época, que ainda era anglo, né, de fiscalização e orientação de inclusão e acessibilidade em todas as escolas particulares, né, porque a Lei Brasileira de Inclusão veio trazer esse avanço, que tudo que fosse de inclusão já feito na escola pública fosse aplicado na escola particular. A gente tem uma diretora que é sensacional e que já tinha abraçado isso independente de lei, ela sempre acreditou, que é a Carla Lacerda, e tem uma equipe também maravilhosa, da Glene, a Lúcia, então, assim, a gente está super bem acolhida. Muito. Então, eu queria contar até a experiência que eu tive e que eu acho que muda completamente a minha visão, e toda hora a gente tem que ressignificar, quando a gente fala no tema ressignificando a educação inclusiva, eu acho que cada dia a gente consegue ressignificar de uma maneira diferente. E eu acho que, eu estava falando, eu não sei se você estava aqui quando eu falei, a escuta é muito importante, dos gestores, as necessidades que os pais colocam, porque os pais conhecem bem os seus filhos e as suas necessidades, e a Carla teve uma escuta muito boa, né, em relação à minha demanda, a demanda do Bernardo, na verdade, né, ele estava um tempo negligenciado dentro de uma instituição, eu estava batendo ali forte para tentar educar aquela escola, mas não teve jeito. E quando eu contei para essa situação para a Carla, eu sugeri, ela me mandou, olha, visita a escola toda, vamos ver o que a gente pode fazer, eu quero que você me oriente também. Estava todo mundo sem saber o que fazer. O mais importante é você querer fazer, mesmo sem saber o que fazer, né? Isso é muito importante. E aí, quando eu visitei o primeiro ano, e o Bernardo ainda não estava alfabetizado, eu falei assim, ele precisa ser alfabetizado, ele não vai dar conta do ano que ele entrar, vai ser improdutivo, eu perdi muito tempo em outra escola, eu queria saber se ele pode fazer metade de um turno no primeiro ano, e à tarde ele seguir com a sala dele.
E ela prontamente achou o máximo. E isso resolveu totalmente essa questão, essa tendência pedagógica que ele tinha, né? Eu acho que essa parceria entre família, escola, terapeuta, isso é essencial, Sim. essencial. A E gente se você não tem a resposta, né, que nem no caso dela, vamos tentar. Sim. Vamos ver, por que não? De repente isso não vai dar certo, mas a gente pensa em outra coisa, que é o que você falou. O mais importante é a vontade de querer fazer, né? Exatamente. E aí eu tive muita ajuda delas, né? Elas são sensacionais, eu tenho só que expressar minha gratidão aqui publicamente também. E, enfim, eu acho que esse avanço, ele está acontecendo sim, viu, Tati? Mas a gente ainda tem muito que caminhar, porque existem pessoas que acham que não é responsabilidade delas. E eu acho que é responsabilidade de todos fazer inclusão. E quando eu falo em fazer inclusão no mundo, eu não estou falando do segmento das pessoas com deficiência e incluir pessoas com deficiência, eu estou falando de todos os outros minorias, né? Dos negros, os LGBTs, as mulheres, né, as meninas, né, até alguns estereótipos, né, que a sociedade acaba meio que cruelmente impondo, de ser magra, de não ter que usar óculos, enfim, algumas coisas assim tão sutis. Quando a gente fala em inclusão, a gente está olhando para todas essas pessoas, né? A gente não pode olhar especificamente para um grupo. Mas as crianças e jovens com deficiência, elas têm esse direito garantido, né? E foi um avanço muito grande, socialmente falando, né? Porque elas tiveram a oportunidade de estar convivendo com crianças sem deficiência, e essas crianças sem deficiência tiveram a oportunidade de estarem convivendo com elas. Exatamente. É uma via de duas mãos, né? Exatamente. É uma via de duas mãos. Muito bom. Sabe o que eu queria pedir para você, Cris, antes de eu ler? Tem milhares de comentários aqui. O que você me ensinou sobre... Ah, não. Tem gente que vai aparecer aí? Não acredito. Vou mostrar a panela de brigadeiro para o André. Olha isso, gente. Você come brigadeiro, Bernardo? O Bernardo é muito mestre cuca, gente. Ele cozinha super bem, me ajuda pra caramba. Ai, que delícia. Cadê? Fala para ele abaixar aí, para a gente dar um oi para ele. Abaixa para a gente te ver, Bê. Oi, Bernardo. Ai, que gostoso. Gente, ele é assim, tá? Ele beija, ele abraça todo mundo. E o abraço dele é uma delícia. Né, Bê? Ó. Cris, você fica fazendo live conversando com a gente, você perdeu o brigadeiro. Sinto muito. Deixa eu te perguntar uma coisa que você me ensinou. Quando a gente fala, né? O deficiente. E aí você falou assim, olha... Hoje a gente não fala mais deficiência. Explica isso para todo mundo, que é muito importante, por favor. Então, eu acho importante a gente falar, né, sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Ela entrou em vigor em 2016 e ela trouxe tantos avanços e que vieram de uma convenção internacional que o Brasil assinou e poucas pessoas conhecem, né? E, no caso, deveriam conhecer, porque a convenção, para quem não sabe, dos direitos das pessoas com deficiência, ela foi incorporada à nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então, não pode ser descumprida. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem endossar tudo que vem trazer a convenção e ainda traz esse conceito bacana, né, novo conceito de deficiência, porque as pessoas com deficiência já tiveram várias nomenclaturas, né? Era PNE, pessoas com necessidades especiais, deficientes, pessoas portadoras de deficiência e, por fim, pessoas com deficiência. Então, hoje a gente fala pessoas com deficiência. Não tem problema nenhum de falar assim, pessoa com síndrome de Down, pessoa cega, pessoa surda, não tem problema, é assim mesmo, tá? Mas, só lembrando que antes da surdez, da síndrome de Down, da cegueira, tem uma pessoa. Então, a gente não pode, quando a gente fala em deficiente, por isso que foi evoluindo essa nomenclatura, quando a gente fala em deficiente, a gente já está definindo aquela pessoa, a gente já está condenando aquela pessoa por inteiro como só sendo uma pessoa com deficiência. Quando a gente coloca a pessoa, né, o sujeito, antes das características que ele traz,
você está olhando para o ser humano. Você ressignifica, né? Exatamente, você consegue enxergar uma pessoa com muitos outros atributos, além da deficiência. É óbvio que a gente não vai apagar a deficiência, mas você vai enxergar uma pessoa de uma forma muito mais abrangente, com coisas em comum com você, com coisas que você, de repente, se identifica. Olha, ele gosta desse filme, ele gosta dessa música. E aí, quando a gente fala, né, em deficiente, a gente já fala, assim, uma coisa que já remete a alguma coisa negativa, porque é incapaz, ineficiente, né? E não é o caso, né? Eu acabei de receber aqui uma panela de brigadeiro que a pessoa com síndrome de Down acabou de preparar. Eu ensinei ele a mexer no fogo, a ligar, desligar, a preparar várias comidinhas, principalmente o brigadeiro, né? Isso foi também a obra da Valentina, que adora fazer brigadeiro. Mas, assim, ele já tem autonomia em muitas coisas que muitos meninos da idade dele ainda não têm. Não tem. E aí, se você fala assim, o Down, eu gosto de síndrome de Down, eu gosto de dar aula para síndrome de Down. Você está dando aula para deficiência, você não está dando aula para pessoa. Então, eu gosto de alunos com síndrome de Down, eles têm uma troca muito rica, né? Eu gosto de alunos com TEA, eu gosto de trocar, eu gosto de interagir, eu gosto de descobrir o universo deles. Mas antes, você está falando do aluno, você não está falando do TEA, você não está falando da síndrome de Down. Isso muda completamente o conceito de deficiência. Então, hoje, deficiência está nas barreiras que a gente encontra na sociedade, e não mais na pessoa, né? A lei veio trazer isso. Se um lugar... Você anda de cadeira de rodas, por exemplo, aí você vai se deparar com um ambiente que só tem escadas. Você é a pessoa com deficiência? Ou o ambiente que tem deficiência? Porque eu, com a minha cadeira de rodas, eu chego em qualquer lugar, desde que não enfrente barreiras, impedimentos. Se você não tem impedimento nenhum na sua frente, você vai viver em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Se você tem uma rampa de acesso, você vai ter acesso àquele lugar, tanto quanto as pessoas que andam. E isso vai beneficiar também as pessoas que andam. Então, quando a gente fala na questão das atividades pedagógicas, né, adaptadas, muitas atividades pedagógicas adaptadas beneficiam não só as crianças que precisam com deficiência. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que... Obrigada, meu amor. Tá muito bom. Ele está preocupado que você não está comendo brigadeiro. Porque eles estavam jantando enquanto eu estava fazendo a live. Então, ele é todo preocupado. Meu prato está aqui, do meu lado. Se você quer saber. Gente, essa live valeu só por essa fala da Cris agora. E essa aparição do Bernardo com essa panela de brigadeiro vai ficar para a história. Vai ser... A gente vai lembrar disso para sempre. Lindo, lindo. Cris, que importante. Olha, ela me ensinou isso, gente, eu nem lembro se foi. Essa semana a gente estava conversando e ela com todo cuidado, né? Ela, olha, eu preciso, porque faz parte do meu trabalho, é meu papel. Eu falei, pelo amor de Deus, quero mais é aprender. Então, por isso que eu pedi para ela trazer isso para todos vocês, porque é muito importante, né? São nesses detalhes, nessas coisas que a gente já vai tirando um monte de uma carga pesada de preconceito ou de algum olhar enviesado, né? E a gente precisa dessas informações. Às vezes não é maldade, às vezes é falta de informação que a Com gente certeza. tem, né? Mas a informação, é o que a gente falou desde o início, a informação é a coisa mais poderosa que a gente pode ter para poder disseminar também, né? E não reter para a gente, sempre compartilhar. Às vezes eu tomo cuidado, porque algumas pessoas meio que se ofendem, mas não foi o caso de vocês, de jeito nenhum. Não. Mas a gente tem que falar, né? Porque é nossa responsabilidade. E eu estava falando sobre essa questão pedagógica que adaptações que beneficiam não necessariamente aquele aluno com deficiência intelectual, acabam beneficiando muitos outros alunos que não tinham compreensão plena daquele conteúdo, mas daquele jeito adaptado conseguem ter. Isso é muito legal, né? Então, quando a gente fala em inclusão escolar, é exatamente isso. É abranger uma forma universal de comunicação, que vai beneficiar não especificamente uma pessoa. Ai, que lindo, que lindo. Deixa eu ler uns recadinhos aqui para você. Cristine Cavalcante, encantada com essa mulher.
Deus abençoe o Bernardo com uma mãe abençoada. Ah, que Ai, eu sou abençoada. lindo! Josiane Coutinho, inclusão é um ato de amor. Keila Mara, parabéns, Cris. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. A Sandra Pereira falou assim: quando minha filha nasceu, o médico falou que ela não ia andar, nem falar e que ela ia morrer. Hoje ela está com 30 anos. Tá vendo, gente? Parabéns, Sandra. Eu tenho de mães assim, que não vão... É? Parabéns, Sandra. Eu gosto do inconformismo, sabe? Eu vou aceitar isso? Por quê? Não. Vamos lá, vamos buscar mais fontes de informação, que eu tenho certeza que a gente vai longe, né? Isso não é para mim, né, Cris? Isso Exato. não é para mim, né? Muito bom. Soraya Carrião, falta empatia em muitos profissionais da saúde, uma pena. Ainda bem que existem pessoas como você, Cris. Cristina Souza, parabéns, Cris, por incentivar e acreditar na evolução das pessoas com deficiência. Deixa eu ver o que mais aqui. A Débora Rocha, que tinha falado com a gente lá no início, lembra? Ela falou, pois é, eu acreditei e acredito no potencial do meu filho, ele já me deu muito mais retorno do que eu poderia pensar e vai continuar. Que o médico falou, né, que ela não teria aquele retorno todo, meu Deus. Sim, sim. A filha da Sandra, com 30 anos, vai casar. É a Sandra, é a mãe da Isa? Sandra Pereira, não sei, Sandra, conta pra gente, é você? E é a mãe da Isa, eu sei quem é, uma querida. E a Juliana, querida. E conta pra gente, Sandra, se é você. Juliana Fernandes, eu penso que essa forma de pensar na educação e cobrança e orientação dos nossos filhos deve ser igualitárias. Acho que ela está falando do caso da Valentina e do Bernardo, né? Sim, sim. E a cobrança deve ser a mesma para os dois. Uhum. Que mais que nós temos aqui? Inclusão, só para deixar claro, inclusão escolar é uma associação de socialização mais aprendizagem. Não adianta você ir mandar seu filho para a escola achando que ele só vai fazer... deixa ele fazer amigos e deixar a aprendizagem de lado. Não, tem que ter essa combinação. Viu? Ouviram, gente? Que mais? Daniela Amorim. Precisamos contribuir com a mudança cultural, mudança da sociedade, informar muito os locais que eles vão passar para aprender a recebê-los. Exatamente. Estamos nesse processo de mudança. Eu queria te fazer essa pergunta, Cris. Você falou de todo o contexto escolar, de como foi a sua luta no começo, né? Fora escola, quais foram as outras barreiras que você enfrentou com o Bernardo? Então, são barreiras sociais, né? Muito mais sociais. Mas a gente enfrenta também da equipe médica, às vezes a gente escuta coisas assim que é aquela coisa do inconformismo, né? Que a gente meio que engole seco e leva adiante, com todo respeito à equipe médica, à classe médica, né? Sim. Mas eu acho que ainda falta orientação adequada para as famílias em relação à saúde, sim. Tá? Isso é uma coisa que eu bato nessa tecla, eu tenho até palestra sobre o momento da notícia nos hospitais, eu acho que isso é fundamental, e a gente não tem nesse momento que está com um melindre de grau hierárquico, não, porque eu sou médico, eu sei mais. Não, eu acho que isso é questão da gente firmar parcerias com todos os órgãos, né? Para que a gente possa promover a inclusão, mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de se abrir para isso, né? Se abrir para o novo mesmo. Porque a gente sabe que, anteriormente, a síndrome de Down, agora falando especificamente na deficiência do Bernardo, era considerada como, assim, eles eram excepcionais, eles já foram considerados até no passado como mongóis, né? Era muito pejorativo. Sim. E era muito distorcida a concepção que se tinha real, né, sobre a síndrome de Down. Hoje a gente vê, por exemplo, se for a Isa, né, a Sandra, a mãe da Isa, ela tem síndrome de Down, ela tem 30 anos, tem síndrome de Down, e vai casar com o Samuel, que também tem síndrome de Down. Eu conheço esse casal, né, eles são super autônomos. O Samuel, eu já fui falar na ONU, sabe? Então, como é que você vai duvidar
de qualquer pessoa, né? Da capacidade de qualquer pessoa. A gente não pode mais fazer isso. Eles já provaram para a gente. E isso foi graças a essas famílias que foram na contramão da direção naquele passado e foram construindo, galgando esse caminho, que hoje a gente colhe os frutos e tem a responsabilidade de seguir em frente com esses exemplos, né? Com toda certeza. Isso aí. Você já se sentiu em algum lugar que você tenha ido, que você tenha estado com o Bernardo? Você já se sentiu, tipo, não bem-vinda por você estar ali com ele? As pessoas olharem? Você acaba tomando as dores, né? Porque eu, por exemplo, nunca me senti dessa forma quando eu estava com ele, mas eu me sinto, quando ele passa por isso, é óbvio que dói em mim. Sim, né? sim. Claro que a gente sabe que existem situações de bullying. Isso independe da fase, da faixa etária. Quando eles são bebês, tudo é engraçadinho, bonitinho. O Bernardo nasceu na época da novela lá da Clarinha, né? Que tinha síndrome de Down. Sim, sim. Então, ele estava em auge. As pessoas paravam na rua para ver o Bernardo, como se fosse um boneco, sabe? Na época. Porque essa novela mexeu com as pessoas. Mas, quando vai crescendo, é o que eu falo, vai perdendo a graça, né? Vai virando adulto, vai virando moço. Enfim, a gente tem que educar. A gente não tem que tratar como café com leite, senão a gente vai chancelar o que aquela sociedade sempre acreditou, que eles são incapazes, que eles vão ser eternas crianças, e isso não é verdade, né? O Bernardo tá entrando na adolescência bem forte agora, né? Então, os costumes mudam, até a questão de lidar com eles, aquela virada de olho para estudar, entendeu? É tudo igual, gente, não tem nenhuma diferença. Eles têm o comportamento de adolescente, os hormônios estão ali em ebulição, entendeu? Eu conheço pessoas com síndrome de Down com a idade do Bernardo que já beijaram, não é o caso dele, né? Mas, assim, eu convivo com pessoas, eu tenho muitos amigos com síndrome de Down hoje, né? Tanto adultos, quanto jovens, quanto da idade do B, famílias, tal, a gente convive, e mais novos também, e a gente percebe, eu vejo, assim, os mais novos, eu lembro da época do Bernardo, quando tinha determinados comportamentos, hoje eu vejo o quanto ele evoluiu, mas isso vai depender muito da educação que a gente dá, que cada família dá. Se você tratar seu filho como se ele fosse um incapaz, ele vai crescer sendo um incapaz. Sim. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Principalmente de educar até os alunos, né, os amigos que querem cuidar, que querem, nossa, eu quero ficar perto do meu amigo, eu quero ajudá-lo. Não necessariamente aquele amigo sem deficiência vai ajudar o Bernardo também vai ajudar aquele amigo sem deficiência, né? Então, tudo isso é muito intenso, é o tempo todo você tendo que pensar em como fazer, em como se aproximar e como lidar também quando a escola não se abre para esse diálogo entre a família e a equipe. Porque muitas vezes a escola também fica com medo, eu vou aceitar esse aluno, mas então eu vou super proteger para não acontecer nada com ele, porque senão eu estou na lama. Tem isso também, esse medo, né, dele se machucar, por exemplo, ele vai se machucar como qualquer outra criança. E adolescente, né, vai ficar com o coração partido também, entendeu? Vai se apaixonar, vai mudar de fase, e assim segue a vida, né? É assim que a gente tem que pensar. Muito bem. Vic Styles. Tinha que ser você. Não poderia ser outra para concluir a semana conosco. Você com seu alto astral e sua gentileza. Parabéns pelo ser humano que é. Ai. Que mais aqui? Noemi, essa troca de experiência é bom para ambos os alunos. O convívio e a cooperação na ajuda deve ser com igualdade. Que é o que a gente estava falando, né? Uma via de duas mãos, né? Conhece Dilma Zamari? Minha mãe. Filha, você sempre dando o seu recado. Parabéns. Beijo. Carol Vó Coruja, que já falou que você, às vezes, é muito brava.
Mas ela pensei. escreveu aí? Não, ela não escreveu. Carol, Mas ela ela fala, ela briga com você. Vó, né? Vó, né? E aí é vó, né? Pois é. Carol Devecchio, parabéns, Cris. Ouvir você, que demais. Incrível, Bernardo, está lindo. A Carol é uma amiga. Carol Devecchio, isso. É uma amiga que eu tenho com síndrome de Down, que já é adulta. Um beijo, meu amor. Ai, que lindo. Então, tá te vendo, viu? Viu que legal? Vic Styles. Por falar em grupo, amei o nosso da semana toda. Nosso entrosamento, falas, conquistas e muito mais. As interações, trocas de ideia. Me senti em casa. Muito obrigada. Palavra de gratidão. Obrigada. Darlene, falando que ama a sua família também. Parabéns, Cris. Bom, Cris, nosso tempo já começou a estourar. Não tinha nem percebido. Então, eu vou fazer assim. Eu vou te fazer uma pergunta e aí eu vou deixar você livre também para se alguma coisa que você queira ainda dividir com a gente, que você acha que é importante, que eu não te perguntei, que a gente não teve tempo de falar sobre, você já aproveita e já emenda aí, tá? Eu queria te perguntar quais são os próximos caminhos que as políticas públicas precisam trilhar para oferecer uma educação realmente inclusiva? O que está faltando aí? Então, na verdade, hoje a gente fala um novo conceito de educação inclusiva, né? Principalmente nesse momento de pandemia, porque a gente está tendo que se reinventar completamente, principalmente no poder público, né? Onde os alunos estão em maior vulnerabilidade do que nas escolas particulares, nem todos têm acesso à internet, isso é muito preocupante, né? E não conseguem acessar o conteúdo que está sendo proposto no portal da prefeitura, no caso, né? Então, eu acho que todas as formas de acessibilidade possíveis têm que ser oferecidas, principalmente material humano, material impresso, para quem não tem acesso, mas a gente também sabe que tem mães que não são alfabetizadas, né? Então, também tem essa questão. Então, precisa mesmo de uma busca ativa desses alunos que não estão, que a gente sabe que não está em contato mesmo, né? Em relação às aulas, não estão assistindo às aulas remotas. Isso é muito importante que a gente busque, falando diretamente de educação, né? A gente sabe também que a inclusão, como um todo, ela sempre é deixada em último plano, na questão do governo, tal, como não sendo prioridade. Eu não estou falando de governo municipal, não é nada disso. Porque na cidade de Santos, a gente luta bastante pela efetivação de políticas públicas. Agora, no cargo de coordenadora, eu percebo que, assim, existe vontade, mas existem forças acima, né, de decisões governamentais, federais, que estão acima do nosso compete para poder efetivar. Mas as políticas públicas da educação especial, a gente precisa lembrar que elas iniciaram pelo poder público. As escolas particulares começaram a ser obrigadas a cumprir com a inclusão, com todas essas diretrizes, né, de inclusão, só com a Lei Brasileira de Inclusão em 2016. Algumas escolas já faziam inclusão, mas era por iniciativa própria, né, particulares. Então, eu acho assim, a vontade, né, é muito importante, o material humano, você compreender, você ter capacitação nos profissionais, a formação continuada é muito importante, né, você ter esse incentivo de você estar fazendo um trabalho com dignidade, com sustentação e também poder passar isso para o seu aluno, essa segurança, né? Eu acho que a gestão é muito importante nesse sentido, na liderança dessa nova era que a gente está vendo de educação inclusiva, porque hoje quando a gente fala em educação inclusiva, a gente tem que associar, mais uma vez, a socialização, né, entre todos, a convivência, garantir a convivência irrestrita, mais a aprendizagem. E isso se fazia presencialmente muito bem com o contato com todos juntos, né, e o mediador, no caso das crianças e jovens com deficiência. Hoje a gente tem uma reinvenção
da educação inclusiva, e a gente ainda está ressignificando tudo isso, né? A gente está criando estratégias. A família é muito importante, ela faz parte das políticas públicas, né? A participação familiar, nem sempre a gente tem esse suporte, porque haja visto a vulnerabilidade de muitas famílias e o analfabetismo, que é grande também, dos pais, às vezes, né? Então a gente enfrenta isso, mas eu acho que é uma força conjunta. Eu acho que é a vontade do professor também, né? Eu acho que tem que dar uma parcela também de responsabilidade, não é só ficar esperando um suporte, mas ir em busca, né? Política pública a gente faz com a busca também do aprimoramento do nosso próprio serviço, né, quando a gente está dentro do poder público, e no poder privado também é a mesma coisa, né? Eu acho que é tudo uma junção de esforços que a gente precisa pensar nesse momento. Eu acho que a sinergia, né? A gente fala muito, eu gosto muito da metodologia que vocês usam. O Bernardo aprendeu muito, né, no primeiro ano com a Árvore dos Sete Hábitos. Ah, né? O Líder em Mim. O Líder em Mim. Eu acho que o Líder em Mim, ele fala tudo em relação a políticas públicas dentro da escola. Sinceramente falando, eu acho que isso parte não só do aluno, né? Porque o Líder em Mim, ele está remetido ao aluno, mas eu acho que se a gente pensar no Líder em Mim em todos os setores, eu acho que as coisas fluiriam muito melhor, né? Eu concordo plenamente. Mas é claro que a gente sabe que ainda existe a questão orçamentária, que a gente tem que pensar também, que às vezes muitos professores não se sentem valorizados, às vezes tem professores muito antigos, que não entendem ainda essas novas políticas de inclusão, né? E não aceitam, na verdade. Daí a necessidade da formação continuada, da capacitação, né? Que não tem que parar nunca. E a valorização dos professores, que eu acho que é fundamental também. Nunca. Quando a gente fala da U Academy aqui, formação continuada, é isso, né? É trazer, levantar esses assuntos, trazer todas as informações, essas pessoas que têm experiência, que sabem o que fazem, têm um amor pelo que fazem, para a gente poder dividir. É uma maneira da gente compartilhar isso e ajudar as pessoas a irem em busca realmente do novo, né? Do que eu preciso fazer agora, essas crianças novas, dessa geração nova, como que elas estão vindo, como que elas aprendem. Eu também preciso aprender isso para eu poder lidar com elas. Na verdade, tudo que é novo causa um medo, causa, né, uma resistência, às vezes, e a gente precisa pensar em seguir adiante, enfrentar e conhecer, se permitir conhecer o novo, e às vezes a gente percebe que o novo, às vezes, é a solução dos nossos problemas, né? É seu aliado. Exato. Aliado, exatamente. Ai, gente, está acabando. Deixa eu só te falar que a Sandra é mãe da Isa mesmo, tá? É uma querida. Aqui, ela falou que o médico chamou a Isa de mongoloide, né? E hoje a Isa vai casar com um cara que falou na ONU, não é isso? Olha isso, gente. Ela disse que lutou contra todos e todos, nunca teve vergonha da filha. E ela é linda, viu? A Isa é maravilhosa. A Cristine Cavalcante falou assim: conheço um rapaz com mais de 45 anos, não lembro bem, mas ele era chamado de mongoloide. Era assim que eram conhecidos. Ele sempre foi muito independente, era visto como uma atração. A gente estava falando de antigamente como era, né? Ah, meu Deus. Tem mais. Juliana Fernandes. Tem um filme que esqueci o nome, mas um rapaz trabalha em um mercado e depois de muito tempo, um homem que o conhece descobre que ele mora só porque sua mãe havia morrido há mais tempo e ele se virava sozinho. Não sei que filme é esse, não. Se alguém souber, gente... Ele trabalhava no mercado, talvez. Trabalhava no mercado. Mas eu também não lembro. Eu amo, mas eu também não sei dizer qual era a deficiência dele. É aquele com champanhe e a Dakota Fanning. I Am Sam, em inglês e em português, Uma Lição de Amor. É maravilhoso. Gente, filme lindo, filme lindo. Quem não assistiu ainda, assista, vale muito a pena. Todas as músicas do filme são dos Beatles e tem um porquê dessa escolha da trilha sonora. É um filme muito lindo também. Eu tenho várias dicas de filmes lá nos destaques do meu Instagram,
para quem quiser assistir, que esse são aqui. Peraí, sensacionais. esse lado aqui, isso. Vocês já estão seguindo a Cris? Vocês já estão seguindo a You Academy? Se não seguir, não vai conseguir pegar essas dicas, tá? Ó, eu vou dar, é o último, acho que eu vou fazer o último aqui, deixa eu ver. Ai, tem tanta gente falando tanta coisa, mas esse aqui eu vou ter que dar o recado para você e pedir para você começar a se despedir, tá? Tem um recado assim para você, ó. Conhece? Bernardo Zamari Diogo. Mamãe, o brigadeiro tá muito bom. Ele mandou aqui, ó. Aprendi o brigadeiro com a Valentina também. É isso aí. Olha aqui, ó. Tá mandando um recado para você. Ai, que lindo. Gente, Cris, a gente vai encerrar essa nossa semana da educação inclusiva. A gente vai encerrar essa nossa noite com um sopro de vontade pela vida, sabe? Porque eu ainda pensei, falei, gente, se ela já começou nesse tom, eu já chorando aqui no início, no final eu vou voltar aos prantos. Mas não estou, não. Eu estou muito feliz. Eu amei te conhecer um pouco mais do seu trabalho, das coisas que você luta por, as coisas que você acredita, essa força, assim, tremenda, e esse inconformismo que você tem com as coisas. Eu acho que isso ainda vai te levar muito, 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 muito longe. Acho que as pessoas que vieram aqui todos os dias, todas as noites, vieram atrás de informação, conhecimento, de dicas, né? Sou professora, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Sou pai, né? Mas hoje eu acho que as pessoas, elas ouviram a sua história de uma maneira tão, assim, sabe? É um novo olhar, é trazer um novo olhar para a vida, é fazer a gente repensar nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente reclama, nas coisas que a gente quer ter e não dá valor porque tem, sabe? É no momento desse que a gente para, pensa, sabe? Se pergunta, gente, mas será que isso é tão importante mesmo? Olha quanta coisa linda, quanta coisa bonita você trouxe para a gente, proveniente de muita luta, eu imagino o quanto você deve ter sofrido, o quanto você deve ter chorado, né? Mas o resultado deixa tudo isso como lições, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, queria agradecer muito. Eu falo em nome de todo mundo que está aqui, falo em nome do Pedro, falo em nome da Carla, falo em nome da Regiane. Muito obrigada. Você abrilhantou o final dessa semana, assim, ó, mais do que eu que vim toda de paetê aqui para brilhar, você trouxe o seu brilho natural, né? Como alguém colocou aqui, que eu não lembro mais, que mãe que o Bernardo recebeu, né? E ele deve ser muito feliz de ter uma mãe, um pai, uma irmã, uma família como vocês. Então, parabéns, que Deus dê muita saúde para vocês, que você consiga fazer muito mais do que você já tem feito, que Bernardo realize, ele, Valentina, tudo que eles quiserem na vida, porque é isso que você está ensinando para eles. Então, muito obrigada. Vou pedir para você se despedir agora do pessoal e, na sequência, eu faço o encerramento. Obrigada a você, que me emocionou com essas palavras aí. Você não vai chorar. Segurei aqui o lápis, minha amiga, o rímel. Você não vai chorar, por favor. Quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de vocês terem me escolhido para encerrar essa semana incrível de pessoas maravilhosas que eu aprendi demais. Eu acho que é isso que vale na vida, essa troca entre as pessoas, entre as vivências, as experiências, e sempre com o que você falou, com humildade. A gente precisa, né, manter isso. Às vezes a gente se sente um pouco até cansada, né? Porque essa luta é uma luta constante, de conscientização, de reeducação, né? Mas a gente não pode desistir, porque muitas pessoas dependem disso, né? A gente tem que compartilhar, disseminar com muito amor, né? Que eu acho que, acima de tudo, inclusão é amor, né? E eu acho que as escolas têm muito, muito a ganhar fazendo inclusão, assim como o progresso. Agradeço a todas as professoras que passaram pela vida do Bernardo no progresso, né? Que ainda não me habituei a falar, eu sempre me remeto a. A mudança foi há pouco tempo, gente, então
A gente ainda fica meio perdido. E aí eu acho que é assim, a equipe gestora, né, que abraçou, que acreditou, mesmo sem conhecer, né? Na verdade, deu um tiro no escuro acreditando no potencial do aluno, que eu acho que todos têm esse direito, né? De credibilidade, de inserção com dignidade dentro da instituição escolar. Então, acho que isso enriquece a todos, né? A vida de todos, a trajetória, enfim. E quero agradecer a todos que assistiram, que estiveram aqui conosco, trocando também, se emocionando. Eu fico muito feliz, né, de conhecer vocês. Vocês podem entrar em contato comigo a hora que quiserem, eu estou à disposição. Você vai estar cheio de novos seguidores agora. Na verdade, eu amo isso. Eu sinto muita falta do trabalho presencial, porque o meu trabalho era praticamente 90% presencial, com muito abraço e com muito carinho, né? Todos os programas eram presenciais. Hoje a gente está fazendo de outra forma por conta das circunstâncias. Mas sintam-se todos abraçados, inclusive você, Tati, que conduziu essa live com muita emoção, com muito amor, muita entrega. Isso é verdade. Desculpa por eu ter caído, atrapalhado a sua apresentação. Isso faz parte, não depende da gente, né? Como eu te falei. Isso ainda vai acontecer muito. A gente tem que se acostumar nessa nova era agora, né? É uma criança correndo, é um cachorro latindo. Vai fazer parte agora. Falando alto na cozinha, esquecendo que a mãe... Isso, traz um brigadeiro aqui na hora da reunião com o chefe, e já dizia, tá tudo certo. E as intérpretes maravilosas, quero agradecer. Lindas. Toda a acessibilidade para a comunidade surda. Parabéns, meninas. Podem entrar em contato para a gente trocar em relação à Central de Libras, tá bom? Um beijo no coração de todos e sejamos sempre pessoas acessíveis. Eu acho que isso é o fundamental, né? Eu acho que isso é a base de tudo para a gente pensar numa sociedade para todos, que todos se sintam pertencentes. Ai, que lindo, gente. Olha, eu não vou nem ficar falando muito mais para não estragar essas palavras aqui finais. Estou muito emocionada mesmo com a presença da Cris, mas eu estou muito emocionada por essa semana inteira, chegar ao fim. Eu vou sentir falta de verdade de todos vocês. Já estava acostumada todo dia, sentar aqui 8 horas, começar a ler os nomes, reconhecer já. Isso vai fazer uma falta enorme. Vou passar uns dias olhando o relógio quando for 20 horas, mas eu agradeço de coração. Aprendi, eu posso falar por mim, aprendi demais essa semana, e foi só o começo, porque a gente viu que o trabalho deu super certo. Então, gente, aguardem, porque frutos disso daqui que a gente viveu essa semana virão, tá? Quero agradecer a todos vocês. Se ficou faltando alguma coisa, se alguma coisa não foi como vocês esperavam, entre em contato com a gente, fale com a gente, respondam a pesquisa, por favor. E eu quero que vocês tenham um final de semana incrível, lindo, cheio de pensamentos novos, que essas convidadas lindas e maravilhosas proporcionaram para a gente durante essa semana. Carla, Regiane, muito obrigada. Descansem, tenham um excelente final de semana. A gente se vê, tá? Em breve a gente se vê. Cristiane, um beijo na família. Vai descansar, vai comer a sua janta. Pede para o Bernardo fazer mais um pouquinho de brigadeiro. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por ter aceito o convite. Gente, em breve nós voltaremos. Acompanhem as lives que a gente faz praticamente semanalmente na U Academy, cada semana também trazendo um assunto diferente, sempre relacionados à educação. Então, acompanhem as nossas redes sociais para vocês se informarem, acompanhem as redes sociais das nossas convidadas, continuem trocando com elas. E em breve, se Deus quiser, a gente volta com mais uma oportunidade incrível de troca, de compartilhar, de aprender e de ensinar também. Por que não? Tá bom? Eu agradeço muito. Uma boa noite a todos. Descansem, um bom final de semana e até a próxima. Até breve. Um beijo. Boa noite. Ah, não dá para fazer boa noite, porque eu estou segurando o computador aqui. Peraí. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus.